A palavra de Deus no livro do profeta Abacuque. Livro do profeta Abacuque. Abacuque capítulo 3. Abacuque capítulo 3. Nós só leremos o verso 2. Abacuque 3, versículo 2. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos. E no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. O profeta Abacuque estava vivendo um tempo de apostasia. O reino de Judá, o reino do sul, fiel à dinastia davídica, entre altos e baixos, estava vivendo um dos momentos mais críticos da sua história. A corrupção política era galopante. Os profetas de Deus eram perseguidos. Falsos profetas se levantavam e se tornavam populares. A corrupção moral se estendia como fogo em palha seca. A violência crescia nas ruas. A fidelidade a Deus era quase inexistente. E o profeta, diante desse quadro sombrio, ora a Deus, porque não suporta mais ver a violência prevalecendo. E quando Deus o responde, ele fica ainda mais angustiado e alarmado. Porque Deus diz que vai disciplinar o seu povo, trazendo sobre ele um povo amargo, impetuoso, violento, sanguinário. E o profeta então pede a Deus uma resposta. E Deus envia a resposta, dizendo que o justo viverá pela fé. Mas diante desse quadro sombrio, ele ergue a sua voz em oração e diz: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Mais de 2.500 anos se passaram. E parece-nos que o quadro que vemos hoje não é diferente. Campeia ainda a corrupção, prevalece ainda a violência, multiplicam-se os falsos profetas, há uma frieza e uma apatia espiritual instalada no meio do povo de Deus. E a oração que deveríamos levantar nesta noite é a mesma: aviva a tua obra, Senhor, no decorrer dos anos. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Eu estou convencido de que o avivamento é a expressa vontade de Deus para esta igreja, para a minha vida, para a sua vida. Deus não nos amou e Deus não nos enviou o seu Filho, e Deus não nos deu o seu Espírito, Deus não nos deu a sua palavra para vivermos uma vida apática, insossa, insípida, vazia, descomprometida, infrutífera.
Estou mais ainda convencido de que o avivamento é a expressa necessidade da igreja hoje. Temos conhecimento, mas nos falta poder. Paulatinamente, progressivamente, a igreja de Deus está se tornando secularizada. Em vez de sermos sal, luz, transformadores, estamos cada vez mais assimilando o mundo, nos tornando parecidos com ele, imitando o mundo, nos mundanizando. Eu estou convencido de que o avivamento é o remédio de Deus para uma igreja em crise. Na verdade, nós não conseguimos ver outra saída, outra solução, a não ser que Deus, na sua ira, se lembre da misericórdia e traga restauração sobre nós. À luz do texto lido, eu gostaria de tratar hoje de 4 coisas, de 4 verdades. Eu queria falar sobre a necessidade do avivamento. Eu quero falar sobre a confusão reinante hoje acerca do avivamento. Eu quero falar hoje sobre o conteúdo do avivamento. E eu quero falar finalmente sobre o resultado do avivamento. Primeiramente, vamos falar sobre a necessidade do avivamento espiritual. Por que ele é necessário? Por que nós precisamos de ser avivados hoje? Em primeiro lugar, queridos irmãos, por causa da crise da polarização no meio da igreja hoje. Eu explico. As igrejas hoje que são mais apegadas à doutrina são as igrejas que menos crescem. E as igrejas que mais crescem numericamente são aquelas que menos compromisso têm com a doutrina e com a ética. A vinha do Senhor parece que está murcha, conforme diz o Salmo 80. Parece que a figueira está cheia de folhas, mas desprovida de frutos. Aqueles que trabalham mais por caráter, parece que tem menos carisma, e aqueles que lutam mais por carisma, parece que tem menos caráter. Parece-nos que aqueles que mais sabem, menos fazem, e aqueles que menos sabem, os que mais fazem. Jesus Cristo disse: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. E aqueles que parecem que mais conhecem as Escrituras estão mais desprovidos do poder de Deus, e aqueles que dizem ter o poder de Deus são mais analfabetos das Escrituras. Parece-nos que há muita gente hoje ortodoxa de cabeça, mas herege de conduta. Falam do poder, mas não experimentam o poder. E nós precisamos de poder para viver em santidade, poder para perdoar, poder para morrer, poder para pregar a palavra de Deus. Talvez tenhamos uma corretíssima teologia de oração, mas não oramos. Falamos que Deus é o deleite da nossa alma, mas não temos pressa em estudar a sua palavra, e não temos prazer, me parece, em nos reunirmos para nos congregarmos em adoração. Na noite mais fria de São Paulo, há 2 semanas, quase 2 semanas, estava fazendo 5 graus, caindo uma garoa com sensação de 2 graus. Eu fui pregar numa igreja em Guarulhos, e na medida que caminhava para lá, eu fui pensando no meu coração: meu Deus, eu acho que aquela igreja deve estar vazia, porque está frio demais, está chovendo, está insuportável esse frio. E fui imaginando na minha cabeça que chegaria lá e encontraria uma igreja vazia. Para minha surpresa, eu chego lá, num culto de semana, e tinha mais de 1.500 pessoas. E às vezes, quando nós chegamos aqui num culto de quarta-feira, a igreja está vazia.
numa cidade que você não enfrenta, via de regra, grandes problemas de trânsito. Mas as pessoas estão trabalhando, mas em qualquer lugar do mundo as pessoas trabalham, em qualquer lugar do mundo as pessoas estudam, em qualquer lugar do mundo as pessoas enfrentam problema de trânsito. O que falta? O que acontece? Que desculpa damos? Será que não tem pão na casa de Deus? Ou será que não tem fome? Nós estamos vivendo hoje, amados irmãos, a tensão entre aridez versus emocionalismo. Algumas pessoas dizem o seguinte: se você chora, você é vazio. E outros dizem: se você não chora, você é seco. E eu gostaria de ficar com aquilo que Jonathan Edwards, a mente mais brilhante da América, disse: se você entende, se você compreende o Evangelho, se você entende o que é a cruz, se você entende o que é o amor de Deus, e esta verdade gloriosa que traz luz à sua mente não aqueceu o seu coração, alguma coisa está errada na sua vida. Nós precisamos de avivamento para sairmos ou de um polo ou do outro, ficarmos no meio, com a cabeça cheia de luz e o coração cheio de fogo. Nós precisamos de avivamento, amados irmãos, em segundo lugar, por causa do crescimento tímido. Veja, tímido. Há poucos dias, um pastor em São Paulo, de uma denominação co-irmã, caminhava comigo para um congresso onde eu ia pregar, e ele chorando me disse algo. Disse: pastor Hernandes, a nossa denominação não batizou um crente por igreja durante o ano. Há denominações perdendo membros todos os anos, e o nosso crescimento tem sido pequeno, tem sido tímido. E por quê? É porque na verdade nós ainda não estamos entendendo que todos nós deveremos estar engajados no projeto de Deus de proclamar as boas novas de salvação. Por que a igreja primitiva crescia? Porque diz a Bíblia que todos, lá em Jerusalém, que foram dispersos, iam pregando a palavra de Deus, não alguns, não poucos, não a liderança, mas todos. Alguns dizem: mas é a nossa teologia? Não, não é a nossa teologia. Se você perceber a igreja presbiteriana da Coreia, que é 28 anos mais nova do que a nossa, e tendo a igreja presbiteriana chegado lá 28 anos depois que chegou no Brasil, eles são 20 vezes maiores do que nós. Mas por que crescem? Porque oram, porque testemunham, porque proclamam. Olha a história da igreja e você verá que todas as vezes que a igreja buscou a Deus em oração e fervorosamente pregou a palavra de Deus e viveu em santidade, experimentou avivamento, foram os tempos em que mais a igreja cresceu em santidade e em números. Por que nós precisamos de um avivamento? Porque precisamos ter o coração aquecido e precisamos ver esta semente poderosa da palavra de Deus crescendo e frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. O segundo ponto que eu quero tratar nesta noite, irmãos, é sobre a confusão sobre avivamento, porque hoje eu noto pelo Brasil afora que quando você fala sobre avivamento, nem todas as pessoas entendem a mesma coisa. Aliás, Dr. John Stott disse que um dos principais hobbies do diabo é esvaziar o significado das palavras do cristianismo. E se existe uma palavra que hoje está esvaziada e distorcida, é a palavra avivamento. E eu vou dizer por quê. Primeiro, o que as pessoas confundem com avivamento? Antes de falar sobre avivamento, eu tenho que dizer o que não é. Por exemplo, primeiro, avivamento não é ajuntamento de uma multidão. Tem muita gente que diz que quando tem uma multidão, está tendo avivamento. Não é verdade isso. Não é verdade isso. Nem todo grande ajuntamento, nem toda grande reunião, nem todo crescimento numérico expressa avivamento espiritual.
Está escrito lá em 1º livro de Samuel, capítulo 4, que um dia Israel se reuniu num acampamento para uma guerra. E diz que a arca da aliança foi levada para aquele local. E diz que a multidão ali grita e festeja e celebra, que a terra treme, o inimigo fica abalado lá fora. Mas não havia santidade, não havia compromisso com Deus, os sacerdotes eram impuros. E eles sofreram uma cachapante derrota naquele dia. Segundo, avivamento não é campanha de evangelização, não é. Primeiro, porque na evangelização a igreja trabalha para Deus, no avivamento Deus trabalha para a igreja. Na evangelização, o foco são os não crentes, no avivamento o foco são os crentes. Na evangelização, a igreja vai aos pecadores. No avivamento, os pecadores vêm à igreja. Na evangelização, os pregadores clamam aos ouvintes. No avivamento, os ouvintes clamam aos pregadores. Terceiro, avivamento não é presença ou manifestação de coisas extraordinárias, de milagres. Tem muita gente confundindo isso. Nós cremos em milagres. Nós não aceitamos os falsos milagres. Nós não cremos nos milagres fabricados, forjados no laboratório do engano religioso, por espertalhões da fé. Nós não cremos em coisas ilusórias. Nós cremos na manifestação do poder de Deus. Nós cremos na intervenção de Deus em resposta às orações da igreja. Mas mesmo quando há milagres legítimos feitos pelo Deus Todo-Poderoso, o milagre em si não é avivamento. Quarto lugar, avivamento não é manifestação de dons espirituais. Nós cremos nos dons espirituais. Quem os distribui é o Espírito Santo, conforme a sua soberania e vontade. Mas nós poderíamos estar revestidos de todos os dons espirituais e ainda não estarmos experimentando um avivamento. Avivamento não é emocionalismo, não é choro, não é histeria coletiva. É por isso que a Bíblia diz: você deve rasgar o seu coração e não as suas vestes. O que é avivamento? Hoje muitos confundem avivamento, irmãos, com programação agendada pela igreja. Vamos marcar um culto. Mas eu não posso dizer que eu vou ter um culto de avivamento, porque avivamento não é a coisa que a igreja produz. Avivamento é a obra soberana do Espírito Santo de Deus. Eu não agendo avivamento, eu não produzo avivamento, eu não gero o vento do Espírito que traz o avivamento. Tem crentes que tolamente estão decretando coisas para Deus, ordenando coisas para Deus, dando ordens para Deus. Até alguns dizem: eu estou liberando o Espírito, como se o Espírito Santo estivesse preso. É muito importante entender isso. A igreja não produz avivamento, a igreja não gera avivamento, a igreja não traz avivamento, a igreja não agenda avivamento. Avivamento é obra exclusiva de Deus. Pior ainda, há muitas pessoas que pensam, que confundem avivamento com mudança doutrinária. Tem muita gente que pensa que avivamento é um modismo e querem imitar determinados cacuetes religiosos, espirituais. Tem muita gente que pensa que para você ter avivamento, você tem que embarcar nas últimas novidades, buscar experiências forâneas às Escrituras, deixar de firmar-se na verdade, de se fixar na doutrina, de penetrar na teologia santa e de mergulhar na verdade das Escrituras. 1000 vezes não. Se você olhar as Escrituras, nunca houve
na Bíblia qualquer avivamento que não tenha brotado das Escrituras, da verdade de Deus, porque Deus honra a verdade. Nunca houve na história da igreja nenhum avivamento que não tenha emanado do estudo sério, dedicado, profundo, zeloso da verdade de Deus. Os falsos avivamentos produzidos pelos falsos apóstolos não são avivamento que vem de Deus. É por isso que você nunca viu avivamento entre os liberais. É por isso que você nunca viu o verdadeiro avivamento entre os místicos, os sincréticos. Porque avivamento precisa trazer a junção de teologia e vida, de ortodoxia e piedade, de credo e conduta. Mas ainda, queridos, há muita gente que confunde avivamento com mudança litúrgica, achando que avivamento tem a ver com formas de culto. Não tem, não tem. Aliás, a igreja de Sardes, na sua época, tinha um nome de que era uma igreja viva, talvez uma liturgia empolgante, talvez um culto emocionante, talvez as coisas fluíam aos borbotões, mas o Senhor olha para essa igreja e diz: você tem nome de que vive, mas você está morta. Avivamento não é apenas um louvor animado, não é apenas gestos grandiloquentes. É bem verdade também que o avivamento traz mudanças litúrgicas, não da forma, mas da essência. Eu tenho que concordar com J.I. Packer, considerado o maior teólogo do século XX, ainda vivo, quando ele disse que não tem nada mais solene do que um cadáver, num caixão, com flores brancas, com a gravatinha de bolas vermelhas. É uma solenidade magnífica, mas não tem vida. É alegre, é reverente, mas há alegria, há entusiasmo, há vibração com Deus, não há sono espiritual, há fervor, há temor, há alegria, há gozo na presença de Deus, porque na presença de Deus tem plenitude de alegria, à destra de Deus tem delícias perpetuamente. Deus é o centro do culto, Deus é a razão do culto, a música é centrada em Deus, a pregação é centrada em Deus, a adoração é centrada em Deus, e tudo é para a glória de Deus. Mas então, terceiro ponto que eu gostaria de tratar nesta noite: qual é o conteúdo do avivamento? A primeira coisa que eu tenho que entender é que o avivamento, irmãos, tem como conteúdo, em primeiro lugar, a questão do quebrantamento. Nós estamos duros demais, secos demais, anestesiados demais. Eu li recentemente um livro de Leonard Ravenhill. Eu li há muitos anos um livro dele, que ainda hoje é um best-seller no Brasil, porque tarda o pleno avivamento. E depois de muitos anos, caiu nas minhas mãos um segundo livro dele. E o tema era esse: por que tarda ainda o pleno avivamento? E a resposta dele é chocante. Ele diz assim: tarda ainda o pleno avivamento, porque a igreja está muito contente sem ele, muito satisfeita sem ele, muito acomodada sem ele. Nós estamos vivendo a síndrome de Laodiceia: estou rico, abastado, não preciso de coisa nenhuma. Batemos no peito dizendo: nós temos a melhor doutrina, nós temos o melhor sistema de governo, nós temos o melhor isso, nós temos o melhor aquilo, nós temos.
Falta-nos quebrantamento. Falta-nos arrependimento. Falta-nos humilhar até o pó. Falta remover esse obstáculo que está se interpondo entre as chuvas de Deus e a terra seca, como Elias fez no Carmelo. Falta-nos preparar o caminho do Senhor, como disse João Batista, os montes sendo nivelados, os caminhos tortos sendo endireitados e os caminhos escabrosos aplainados, para que Deus se manifeste. Falta arrependimento genuíno. Convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isso com choro, com pranto, com jejuns, rasgando não as vossas vestes, mas o vosso coração, diz o profeta. Falta ao povo de Deus se voltar para Ele com todo o seu coração, com toda a sua força, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. Nós estamos nos tornando, queridos, conformados com este século. Da vida daqueles que não conhecem a Deus, falta-nos quebrantamento. Segundo lugar, que é o conteúdo do avivamento, é vida abundante de oração. Nós oramos pouco, falta fervor nas nossas orações. Hoje você percebe quando um crente vai orar, ele faz uma longa oração de 2 minutos e ele não tem mais assunto com Deus, não tem mais. Ele começa a repetir e repetir e repetir. Deus não é a paixão do coração, Deus não é o prazer da alma, Deus não é a alegria. As nossas reuniões de oração são sofrivelmente pouco frequentadas. E eu estou convencido disso, queridos. O que nos falta não é conhecimento. Eu posso lhes garantir que esta igreja jamais poderá diante de Deus dizer: nós não sabíamos. Nós não sabíamos. Poucas igrejas no Brasil escutam o que essa igreja tem escutado ao longo dos anos, porque os professores de escola dominical desta igreja são fiéis, porque aqueles que se levantam para ensinar nesta igreja são fiéis. Precisamos obedecer, precisamos viver aquilo que cremos, aquilo que professamos, precisamos pedir que Deus derrame sobre nós espírito de súplicas. Porque se nós não colocarmos em prática aquilo que nós sabemos, nosso coração corre o risco de endurecer. E nós abraçarmos uma ortodoxia morta, que vai secar nossa alma. Nós precisamos de avivamento. Nós precisamos de buscar a Deus em oração. No passado, quando a igreja percebia que estava faltando fervor, que estava faltando poder, que estava para buscar a Deus, para se curvar diante do Altíssimo. Hoje, criamos métodos, inventamos 1000 programações, 1000 atrativos, porque Deus, só Deus, parece não nos atrair mais. Nós vamos ter daqui uns dias uma reunião de 24 horas.
Quem sabe Deus levante essa igreja toda? Quem sabe? Que quando a igreja ora, Deus age. O que é avivamento, irmãos? Avivamento passa por revestimento de poder. E nós precisamos de poder. Aquilo que um dia aquela mulher disse para Elias, a mulher sunamita: eu sei que a palavra de Deus na tua boca é verdade. Falta-nos poder, queridos. O som entra numa pedra gelada e volta. Parece que a chuva cai numa pedra e não penetra. Parece que o bastão profético na nossa mão não ressuscita os mortos. O próprio Filho de Deus não abriu mão do poder. Quando ele começa o seu ministério, ele vai ao Jordão, e diz a Bíblia que ele ora, o céu se abre, o Espírito Santo desce sobre ele, e ele, cheio do Espírito Santo, é levado ao deserto para ser tentado pelo diabo, e cheio do Espírito Santo ele vence o diabo, cheio do Espírito Santo ele retorna a Galileia, cheio do Espírito Santo ele toma o livro da lei, o livro de Isaías, e diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo que me ungiu para pregar, para libertar, para curar. Cheio do Espírito Santo ele realiza o seu ministério. E agora ele diz para a sua igreja: vocês não podem sair, a não ser que vocês sejam revestidos com poder, permaneçam na cidade até que do alto sejais revestidos de poder, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Quando o Espírito Santo desceu no Pentecoste, o povo se ajuntou, Pedro pregou, e diz a Bíblia que o coração do povo foi compungido. Quando o Espírito Santo veio sobre Filipe em Samaria, o poder para pregar aos ouvidos e aos olhos estava sobre ele, e Deus manifestou a sua glória naquela cidade, e uma multidão foi salva. Quando o Espírito Santo trouxe o avivamento em Antioquia, os crentes eram tão parecidos com Jesus, que eles foram chamados de cristãos, e aquela igreja teve os seus olhos abertos para enviar os seus missionários para o mundo. Quando o avivamento chegou em Éfeso, houve poder para abandonar o pecado, houve poder para sair das quatro paredes, e a palavra de Deus entrou por toda a Ásia, e houve poder para se desvencilhar das magias e ocultismo. Falta-nos poder, falta-nos poder. E eu quero terminar. Qual o resultado do avivamento? O que acontece quando a igreja recebe o poder do Espírito Santo? Primeira coisa, queridos, primeira coisa, é que os crentes se levantam para falar com desassombro, com coragem, da palavra de Deus. Eu pergunto a você, você tem feito isso? Os jovens universitários aqui, de Jesus na escola, vocês têm um clube de oração na escola? Vocês aproveitam o recreio para vocês terem um tempo de buscar a Deus e falar de Jesus para os colegas? A crise mais aguda que atingiu a igreja da Inglaterra no século XVIII foi curada dessa crise, quando um grupo de 60 universitários em Oxford se reuniram para orar. E fruto daquela reunião de oração, brotou o avivamento mais poderoso na Inglaterra, que salvou a Inglaterra.
Segundo resultado, irmãos, é um expressivo crescimento numérico da igreja. Bendito seja Deus, porque temos frutos, mas poderíamos ter mais. E eu estou seguro de uma coisa: a igreja não produz resultados. É Deus quem acrescenta dia a dia os que vão sendo salvos. Mas para que Deus acrescente dia a dia os que vão sendo salvos, existe uma outra coisa que precisa haver. Temor de Deus, as manifestações extraordinárias da presença manifesta de Deus. E a igreja sai de 120 para 3 mil membros, e sai de 3 mil membros para 5 mil membros, e a partir daí, o que se você nota é multiplicação dos discípulos e multiplicação de igrejas. E depois começa a perseguição, começa a cruel a opressão à igreja, através dos imperadores romanos, de Nero, Domiciano, Marco Aurélio, Décio, Domiciano, Diocleciano, e a igreja sofre, a igreja morre, e os crentes derramam seu sangue, mas a igreja avança no poder do Espírito. Ela se multiplica. Porque Deus começa a trazer pessoas famintas, sedentas, e a igreja começa então a ser um celeiro para receber pessoas, para acolher pessoas que vêm pela manifestação do poder de Deus. Eu estava conversando com uma moça em Belo Horizonte, certa feita. Essa moça dizia para mim: pastor Hernandes, eu estou deixando a igreja presbiteriana. E eu perguntei: por que, filha, que você está deixando a igreja presbiteriana? E ela disse: pastor, é história de avivamento para contar, uma igreja que me desafie. E eu disse: filha, você conhece a história da igreja? Ela disse: não, nunca ninguém me contou. Eu disse: eu posso lhe contar alguma coisa. Eu sentei com aquela moça e comecei desde o começo, desde o início, fui contando a história para ela. Quando terminou, essa moça estava chorando, comovida, e me disse uma frase que eu nunca esqueci. Ela disse: pastor Hernandes, é impossível amar aquilo que você não conhece. A história da igreja presbiteriana, a história da igreja reformada é a história dos avivamentos. Talvez nenhuma igreja experimentou mais das intervenções sobrenaturais de Deus em avivamentos do que essa igreja. O primeiro missionário que veio para cá plantar a igreja presbiteriana no Brasil, Ashbel Green Simonton, ele veio exatamente do bojo do avivamento. Quando o seu país, naquela data, em 1857, 1859, estava sendo varrido por um poderoso avivamento espiritual. E nós, ao falarmos de avivamento, não estamos nos desviando da nossa rota. Eu creio na possibilidade de um poderoso avivamento nos nossos dias, porque Deus não mudou, a sua palavra não mudou, nós mudamos, e o que nós precisamos fazer é voltarmos-nos para Deus, porque Deus ainda está prometendo para nós: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Talvez a nossa oração deve ser a mesma. Mas o Senhor, aviva a tua obra no decorrer dos anos. Meu Deus, eu sei que o nosso pecado está provocando a tua ira, mas Deus, na tua ira, lembra-te da misericórdia. Eu quero orar com você nesta noite.
Eu peço você que curva sua fronte, por favor. E peça ao Senhor, Deus, aqueça o meu coração. Aqueça o meu coração. Talvez você nunca sentiu isso na sua anos e anos, o seu coração nunca foi aquecido. Talvez você nem crê nisso. Talvez você nem creia que haja possibilidade dessas coisas acontecerem hoje. Talvez você já é um cético. Talvez você já escutou tanto isso, que isso entra no seu ouvido e sai do outro lado, e você sai daqui do mesmo jeito, como sempre viveu. Mas em nome de Jesus, clame a Deus, que aqueça o seu coração. Que Deus faça uma obra na sua vida. Que Deus mude a sua história. Ah, como eu anseio por isso. Eu preciso disso. E se você, amado, nesta noite anseia ardentemente, com a ação de Deus na sua vida, eu quero orar com você. E se você tiver liberdade de levantar do seu lugar e vir aqui à frente, eu quero orar com você. Se você está inconformado, se você está como um profeta, desesperado, Deus, eu estou alarmado, mas eu quero, Deus, uma intervenção tua. Presbítero Zé Maria vai estar louvando a Deus enquanto a igreja vem. Eu queria que você escutasse essa música com seu coração quebrantado, com seu coração sedento, com a sua alma desejosa. Esse hino foi escrito por Edwin Orr. Edwin Orr esteve aqui no Brasil no centenário da nossa igreja. Talvez foi o maior avivalista que já pisou em terras brasileiras. Ó Pai de amor, vamos ouvir, depois vamos orar. Sonda-me, ó Deus, pois vês meu coração. Prova-me, ó Pai, te peço em oração. Liberta-me, Senhor, até da transgressão que oculta for. Vem me lavar dos vis pecados meus.
Deus querido. Ó Deus de toda graça, ouve, Senhor, a oração que o teu servo acabou de cantar e traz sobre nós um alento de vida. Ó Deus, sopra sobre esta igreja o sopro do Espírito Santo. Ó Senhor, por amor do teu nome, volta o teu rosto para nós, exalta o teu filho, abre os olhos da nossa alma, para entendermos a situação desta nação, a situação da igreja, e nos conformarmos, e clamarmos, Deus, por uma intervenção milagrosa da tua mão. Tu estás irado com os nossos pecados, temos andado negligentemente, temos pecado contra o teu Espírito, temos feito aquilo que é mal. Por sermos negligentes, omissos, infrutíferos, apáticos. Perdoa-nos pela nossa ausência de frutos, perdoa-nos porque a tua vinha está murcha, temos folhas, mas faltam-nos frutos. Perdoa-nos, Deus, pela nossa lentidão em te amar, pela nossa lentidão em falar da tua graça. Perdoa-nos, Senhor, e na tua ira lembra-te da misericórdia, restaura a nossa sorte, reaviva dá-nos uma só coração, dá-nos uma só alma, dá-nos um só propósito, em nome de Jesus. Ó Senhor, os nossos olhos estão postos em Ti, e nós aguardamos de Ti o avivamento lá dos altos céus. Por amor de Jesus, o Teu Filho, é que nós oramos. Aleluia.